eu acho, sabe o que eu acho massa assim, nessas experiências? Hum. Eu nunca fui de usar nada assim, nada de nada mesmo, pra ser bem sincero. A única coisa que eu faço é tomar cerveja de chopp. E mesmo assim comecei com 29 anos. Que é o padrão. Mas quando eu tô entre pessoas que eu gosto, confio, eu gosto de viver a experiência. Eu acho massa assim, o efeito que essas coisas criam, tipo o cérebro e você estando junto de pessoas que você acha queridas, porque eu acho que você intensifica. É porque eu sou muito focado na questão das emoções, tá ligado? As emoções são tudo pra mim. Então eu tenho um zelo por isso, cara. Mas assim, tipo, né? A gente ficou assim, já virou amizade, já virou brincadeira, quer dizer. Sabe, você vai abrindo caminhos assim no universo. Todo mundo já brincando ali junto, nem se conhecia, sentaram. Entende? As minhas guerras vibracionais, é o que eu falo para vocês serem sendo do meu lado, por exemplo. Quem não está acostumado pensa que é assim, você programou para fazer aquilo. E não é, cara. Tipo, hoje a gente está compartilhando aqui. Há poucos dias eu estava com o guri que estava na rua, eu levei ele para casa, ficou mais de semana lá com a gente. Tem dia que eu tô lá sentado com o povo no meio da rua, sentado. Vai Floripa? Sim, muitas vezes. Depois eu vou pra empresa, semana passada eu cheguei na empresa, né? A mãe do meu sócio tava lá, passando por uns problemas. Ela conversou comigo até o final do meu horário. Ficamos que umas 2h30, assim, ela em pé, sem sair do lugar. Aí a conversa rendeu tanto, ela falou, você ainda vai atender alguém? Eu falei, acho que o cliente não vem mais, acho que não. Aí ela, é tão bom conversar, bora fazer compra comigo? Depois ela me jogou dentro do carro e eu fui pro mercado só pra conversar. Antes de ontem que eu estive lá, fui atender o senhor, aquele dia que eu saí 4h da manhã. Cheguei lá, tava ela de novo. Ela ficou comigo até o cliente chegar. Então não tem uma fórmula assim, vou ficar porque é fulano, porque é ciclano. Não é. Você vai vivendo a sua experiência de vida, entendeu? E vai deixando a coisa fluir. Acho que isso tem a ver com esses princípios que a gente compartilha. Eu sentado ali fora percebi que, nossa, antigamente eu julgava muito as pessoas por causa do vício. Pessoas viciadas em cigarro, em álcool. Mas o ser humano meio que precisa de um vício, não precisa. Cara, é assim, ó. Você tem que entender. Não um vício que te prenda, que te aprisione. Exato. Você falou com poucas palavras a coisa certa. Porque isso tem a ver com o condicionamento cerebral. Quando você estuda a estrutura do cérebro, você descobre que o cérebro vive de vícios. E o que é um vício? É um hábito. Entende? É uma programação. Seja bom ou ruim. É uma programação. Agora, chega um momento em que você pode se tornar senhor dos seus hábitos. Que é a história da elevação da consciência. Que é ativar uma parte superior das camadas do seu cérebro. É não fazer o seu cérebro ser refém. Você não pode deixar o seu cérebro ser invadido por sugestionamento. Você tem que alimentar conscientemente o seu cérebro. Né? Eu costumo dizer que o cérebro, a mente ela é uma caixa de ferramentas. Eu comparo a mente a um computador. O computador vem da loja, ele vem com pouquíssima coisa instalada, mas ele vem pronto para processar coisas. Conforme a memória que você jogar no computador, o que você insere, ele vai processar. Então entenda o computador como a mente, e as informações que vêm de fora para dentro são os vários campos de sugestionamento. Então, aquilo que a gente falou ontem, podem ser as entradas introduzidas pelas reações dos 5 sentidos. Os 5 sentidos introduzem uma ideia, jogam para dentro do teu cérebro e ele vai processar aquilo. E como é que o cérebro processa? O cérebro cria uma informação, uma ideia, depois ele lança para as emoções reproduzirem uma vibração, e essa vibração se expande, se multiplica até que cria uma ação, até que manifesta uma realidade no seu. O problema é que isso vira um ciclo vicioso, porque aí vira uma suposta realidade. Você acredita que aquilo é a realidade real, mas você se esquece
Por exemplo, na terapia eu tento ajudar as pessoas a entenderem como aquele ciclo começou. Que eu estava falando para a mulher agora fora, um pouco. Quando você começa a entender, por que eu tenho esse comportamento? Por exemplo, de tomar remédio. Eu tomo remédio para tudo, dor de cabeça. Você já está viciado em tomar um remédio. Mas eu tenho porque a cabeça está doendo. A cabeça sempre doeu? Não. Como ela começou a doer? Ela tá doendo agora porque tu sente falta do remédio. Entende? Já existe um condicionamento. Tu quer que tua cabeça doa pra poder tomar aquele remédio. Só que você não percebe. Porque o seu cérebro já está acostumado a reagir. A se comportar de forma reativa. Ele já dá uma resposta automática. É uma programação que já está ali. Então, o grande segredo de você ser dono da sua vida é você ter a capacidade de escrever a sua programação. Se você pegar a linguagem de computador, fica fácil entender isso. Eu costumo dizer que o ser humano, uma definição para o ser humano, de forma cerebral. O ser humano é um programa de códigos abertos. Entende isso? A gente não vem com a programação fechada, lacrada. Vai programando conforme o tempo passa. Quando a Bíblia fala sobre aquele texto lá, quando supostamente Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, na verdade não é uma ordem, é uma pergunta. Façamos ou faremos o homem à nossa imagem e semelhança? Ali está falando da programação do que seria o ser humano. Acontece que ali não é uma coisa no passado. Quando você pega no hebraico aquela frase, é um presente contínuo. Ou seja, estamos criando o humano à nossa imagem e semelhança? Estamos criando um humano inspirado em nós? Vamos imaginar que seja Deus, porque a definição de Deus a gente vai falar depois, mas vamos imaginar um Deus criador dizendo: vamos fazer um homem? Assim foi melhor. A nossa imagem, inspirado em nós. É como se um pai dissesse para a mãe e a mãe dissesse para o pai: vamos fazer um filho parecido conosco? Assim ele vai sair de nós, ele vai ser inspirado em nós. Mas vamos fazer ele com a capacidade de ele ser melhor do que nós ainda? Entende? A criação do homem tem a ver com isso. Então, se o ser humano foi criado para ser semelhante a Deus, e Deus é infinito, significa que nós temos uma programação infinita em nós. Significa que nós temos uma programação celular que suporta informações infinitas. Significa que nós temos um cérebro que suporta ideias infinitas. Significa que nós temos emoções que comportam vibrações infinitas. Significa que nós temos, aí onde está o ponto de contraste, nós temos um corpo físico que, por enquanto, está se experimentando como se ele fosse finito. Perfeito. Porque a gente experimenta o quê? Morte. É o que eu estava explicando para uma mulher de fora agora há pouco. E por conhecermos a morte física, nós achamos que nós somos finitos. Mas a única coisa que está finita em nós é a parte corpórea. Por que o corpo morre? Por que o corpo morre? Se você for pegar a fundo, o corpo não morre. Ele só se transforma em outra coisa. Ele se desintegra e ele volta aos seus componentes originais orgânicos, que se reintegram de novo na natureza. Então, desde que o mundo é mundo, corpos se desintegram e se recompõem. E a essência, que a gente passou a chamar de alma, ela se recicla. E como é que ela se recicla? Ela recebe reinserção de novas informações. Então, os corpos renascem a cada geração, e as almas, o conjunto de informação, vamos comparar as almas a um aplicativo que vai para como é que chama o lugar onde refaz a programação? Um laboratório. E essas informações que estão armazenadas nessa grande memória chamada alma, essas informações vão ser processadas, amadurecidas, muitas vezes vão se juntar com outro banco de dados. Vamos imaginar que houve um banco de dados da geração passada. Quando o seu corpo se desintegra de alguém aqui, aquela camada de alma que tem informações precisas vai se juntar com outras informações precisas de outra camada que já se desintegrou e vai voltar procurando corpos que suportem carregar na Terra uma alma nova
com informações mais precisas. Por que as crianças hoje estão nascendo todas sabidas? A criança pega um computador hoje e domina. O conhecimento das pessoas passadas chegou nela. Porque ela traz informações de talvez milhões de resíduos, em hebraico, reshmot, resíduos, memórias de residuais corpos, de outras almas. De outras vidas. Por que que hoje a gente tem... Aí já entra no outro assunto que tem a ver com isso e que também tem a ver com a humanidade. Por que que... Eu vou falar de robótica hoje. Por que que tem os humanoides? Hoje eu estava vendo um humanoide conversando com o povo. Aí perguntaram, que língua você fala? O robô falou, todas. Eu sou uma programação inteligente para responder em qualquer idioma em tempo real. Eu preciso interagir como se fosse humano, tendo reações, expressões faciais, corporais e etc. E isso está assustando as pessoas, porque existe uma inteligência artificial por trás disso. O que significa inteligência artificial nos dias de hoje para nós? Segundo todo o princípio espiritual. Considerando que a alma não é assim um ser que vem morar dentro de um corpo. Não é isso. A alma é uma programação chamada humano. Ou, originalmente, Adão ou Adão. Isso é uma programação. Quando se criou o homem, se criou um programa. E deu a esse programa um corpo físico com a função dessa programação influenciar esse corpo até remover esse corpo da limitação da morte. Então a alma humana ela tem a capacidade de transformar a matéria que parece finita em algo infinito. O que é que eu estou querendo dizer? Quanto mais você cresce no seu estado de alma ou de consciência, mais capacidade você tem de transicionar a matéria. Então, por exemplo, por que se descobre cura para doenças? Esse é um processo de transição da matéria, de prolongamento da matéria. Vamos dar um salto quântico nisso. Se cria memórias, digamos, artificiais. Se cria memórias, inteligências artificiais hoje. De forma bem sucinta, o que é uma inteligência? Para você, o que é uma inteligência artificial? Se você pudesse definir. Fora de humano, é uma inteligência criada sem ser natural. Mas de onde vem essa inteligência? Vem no computador. Quem botou lá dentro? Humano. Quantos? Quantos o quê? Humanos. Ah, diversos. De uma geração só? Não. De uma cidade só? De um país só? Você tem um iPhone, por exemplo. E ele tem todo um conhecimento. O que tem dentro de um... Não só o iPhone, os smartphones hoje. Vamos pegar um iPhone. Em um iPhone hoje, tem mais conhecimento do que a NASA tinha há, sei lá, 20 anos atrás. Uma criança hoje tem uma máquina de fabricar realidades na palma da mão. Muitas vezes não sabe usar. Por que é tão poderoso? Por que um iPhone faz miséria hoje? Porque ele é uma junção de conhecimento processado de diversas pessoas, talvez centenas, milhares, pessoas que nem estão mais vivas, inclusive, mas deixaram emprestadas a essa tecnologia que se dispõe a melhorar as nossas vidas e facilitar nossas tarefas, os seus entendimentos. Então, inteligência artificial, por que é tão poderosa? Porque tem um princípio espiritual por trás disso que chama-se unidade. Dentro da inteligência artificial de um robô, hoje, tem o conhecimento de centenas de milhares de humanos. Aí você vai perguntar assim, por que essa capacidade que o robô tem não se manifesta em um ser humano só? Por uma coisa simples. Porque as pessoas não sabem o que é ser humano. As pessoas estão aprisionadas numa mentira, achando que elas são pecadoras, fracassadas, pessoas limitadas e mortais. Quando as pessoas descobrirem que elas são imortais porque elas não são o corpo, elas estão no corpo, elas são donas do corpo. Em Kabbalah a gente chama corpo de o balcão de trabalho da alma. Se a alma tem armazenamento de inteligências, essa inteligência tem a capacidade de fazer o que quiser com esse corpo. E a primeira tarefa dessa inteligência é dominar esse corpo, é sujeitá-lo. E não estou falando só de corpo, matéria, estou falando da inteligência por trás desse corpo. Estou falando da reatividade
que os 5 sentidos que estão inseridos nesse sistema chamado corpo lhe obrigam a viver de acordo com seus desejos. Quando eu falo de uma alma que conquista o corpo, eu estou falando de um nível de inteligência armazenado no teu ser, que tem a capacidade de pegar o teu corpo e fazê-lo viver eternamente. Tirar a morte dentro dele. Não dá para explicar isso tudo agora, mas vamos pensar nos humanoides, que assusta tanta gente. Por que um robô hoje consegue fazer as tarefas que às vezes 1000 homens não fazem? Porque ele tem inteligência de 1 milhão de homens. Porque ele tem inteligência de milhões de homens. O que é forte? O corpo ou a inteligência? Quem domina o quê? A inteligência domina o corpo. Os robôs estão vindo para nos provar isso. Que não é o corpo que domina a inteligência. E inteligência é intelecto. E o que é intelecto? O intelecto é uma mentalidade. E o que é uma mentalidade? É uma inserção de uma consciência. E o que é uma consciência? É o contato com uma energia infinita que se veste de algo finito de forma temporária, que se limita temporariamente até revelar o que há dentro de si. Aí as pessoas dizem assim, pô, mas o robô vai fazer tudo que o homem faz, então o homem não vai mais ter emprego, o robô vai tirar os empregos dos homens. Maravilha. Daqui para frente cada vez vai ter menos emprego disponível, pelo menos os tradicionais. Tu acha? Com certeza absoluta. Eu acho que só vai alterar e vai ter novos empregos. Porque sem emprego acho que não dá pra ficar. O ser humano acho que não vive sem trabalhar. É um processo de transição, realmente. Agora, na era da super tecnologia, olha aí o metaverso, olha aí as criptomoedas e etc., né, os novos sistemas financeiros surgindo, vão ter novas profissões, claro. Mas ainda assim, isso não é o futuro. Tem uma grande preocupação das pessoas quanto ao domínio das máquinas. Quando o computador praticamente não existia, se tinha um assombro que o computador ia destruir a humanidade. Hoje tudo é computadorizado. A vida do homem melhorou ou piorou? Depende. De certa forma. Melhorou. Mas melhorou para quem? O ser humano. Para quem se deixou convencer dessa tecnologia. Sim. Para quem emprestou a sua mente a crescer junto com a evolução da tecnologia. Porque a tecnologia é um ajuntamento de informação. Entende? Então, o que eu quero dizer? Que cada vez mais o ser humano vai descobrir que ser humano não é ser um corpo que trabalha. Que ser humano é ser uma inteligência que não trabalha para o físico. Trabalha para o espiritual. Traduzindo em miúdos, se os robôs fazem todos os trabalhos braçais, brutos, de força, e já estão fazendo alguns de inteligência do ser humano, o que é que vai restar para as pessoas fazerem? Se acabassem todos os empregos hoje. Criar novos robôs, novos tipos de inteligência. E eles iam fazer mais coisas, aí o homem ia ficar agoniado, não ia mais ter ocupação. Ah, mas vai faltar dinheiro. E a necessidade de dinheiro ia existir para quê? Quando todas as coisas passam a ser acessíveis de repente para todos, porque o computador facilita as coisas, ele acelera as coisas. Uma pesquisa que ia levar 100 anos, um computador às vezes faz em segundos. Então ele facilita a vida do homem, de certa forma. Vai restar para o homem a única coisa que o robô não pode fazer: amar. Amar. E o que é amar? Amar é se doar. Amar é viver a intensidade do meu desejo dentro do desejo do outro. Amar é preencher o desejo do outro com o meu desejo. Entende isso? É tudo que o ser humano deixou de fazer. Então nós nos deixamos enganar pelos sistemas, pensando que ser humano é ser um empregado, um advogado, um médico, um terapeuta, um servidor. O universo está nos confrontando e dizendo: nós não somos isso. Nós não viemos ao mundo para isso apenas. Você pode ser um médico, um escritor, desde que dentro dessa profissão você esteja criando uma realidade. Você esteja dando vida a uma realidade. Seja um Deus.
seja um Deus. Se comporte como um criador divino. Se você fabrica soluções para os outros, se você ajuda a melhorar esse mundo, você está ajudando a matéria a se elevar. Aí cai de novo dos robôs. Se o robô é criado só para eu me exibir, é uma coisa, mas se ele vai melhorar a vida da humanidade, tem robôs fazendo cirurgia onde a mão médica não entraria e salvando vidas. Está melhorando o mundo. Então a inteligência humana está hoje criando um novo tipo de matéria. As pessoas perguntam assim, como é que o ser humano vai ser eterno? Porque a Bíblia, as Escrituras falam de eternidade. Eu tenho um conceito para a eternidade. Algo eterno é aquilo que a morte não destrói. Eu amo minha namorada. Meu namorado. Ama. Se ela fizer tudo o contrário do que você quer, vai continuar? Então a sua relação é eterna ou é mortal? Mortal. Entende? Qual é a energia que essa relação vai revelar? É uma energia de egoísmo em que eu quero me satisfazer simplesmente? Ou esse relacionamento vai revelar uma energia que produz um filho desse relacionamento? E não estou falando de filho, só pessoa. Sim. Produz um resultado que vai além de nós dois. Produz uma coisa produtiva, uma coisa que vai ajudar a colaborar. Entende? Quando isso acontece, eu estou iluminando a minha treva. Eu estou colocando vida onde havia morte. Eu estou colocando o infinito onde havia fim. Isso é eternidade. Entende? Então, falando de corpos humanos, vamos imaginar que um dia, por exemplo, as pessoas se assustam tanto. Estou falando de robô, porque foi um assunto que a gente entrou, mas não é só isso. As pessoas se assustam muito com as máquinas. Mas olha que interessante. Hoje nós temos rim biônico, prótese de mão, de braço, coração. Nós já temos órgãos artificiais ligados a computador. Nós já temos máquinas que reconhecem estímulos elétricos do cérebro. Tem impressora que consegue imprimir órgãos. Já pensou? Os computadores respondem ao pensamento. Vai dizer que as pessoas então escolhem morrer? Não quero esse rim biônico, eu prefiro morrer. Ninguém prefere. Poxa, se falasse isso uns anos atrás, vou colocar uma perna biônica, a pessoa ia dizer, não, deixou de ser humano, porque colocou um pedaço de uma máquina. Vamos imaginar que chega um momento em que 90% dos seus órgãos sejam biônicos. Onde é que está a vida? No amor. Porque o que é vida? A vida é a conexão com a energia infinita. E o que é que a energia infinita faz? Produz o infinito. E o que é produzir o infinito? É alimentar daquilo que não morre a criação. Ou seja, é revelar a parte divina em tudo que está criado. Então você começa a entender que não é simplesmente eu lutar para meu corpo ficar vivo. Claro, devo cuidar da saúde, tudo isso é interessante. Mas não é só isso. Se porventura esses corpos precisarem perecer, os corpos podem não ter a capacidade de ficar plenos na Terra. E podem até ser substituídos por máquinas, vamos imaginar. Mas a sua inteligência, a sua memória, o seu aprendizado, tudo que você cresceu como pessoa nessa Terra, vai ficar armazenado e pode se juntar com outros armazenamentos. Olha aí a história dos metaversos e os mundos virtuais, que assusta tantas pessoas. Eu tenho uma visão completamente diferente disso. Eu vejo... E as crianças são tão apaixonadas pelos games hoje, por quê? Eu tenho 2 filhas. Uma joga. E quando eu quis entendê-la, eu perguntei para ela um dia o que fascinava tanto ela no jogo, porque eu ficava preocupado com os games e tal, não sabia exatamente o que era. Claro que tem games também que distorcem a realidade, é outra história. Mas, de modo geral. E ela me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela falou assim, pai, ali eu consigo construir o meu mundo, onde ninguém me entende, mas as pessoas que estão ali comigo são iguais a mim. Então ela consegue ver no game uma projeção de si. Às vezes... Uma criação? Porque eu olho para minha filha hoje com 15 anos, e eu como pai a conheço bastante, eu sei as capacidades, as potencialidades dela. De repente ela olha para o mundo à sua volta
seus colegas, família, pessoas com quem convive. E esses ambientes externos não suportam o comportamento que está inserido no DNA dela, na inteligência interna mais profunda dela, na consciência dela. Mas o game tem uma programação predisposta, porque são códigos, e são códigos normalmente abertos, onde essa alma que está vestida no corpo da minha filha entende, porque a alma também é uma programação de código aberto. Então, digamos que a alma está procurando uma plataforma onde ela possa revelar todo o seu infinito. Eu entendo que isso faz as crianças ficarem viciadas nos games, porque o ser delas reconhece uma plataforma aberta onde elas podem se projetar. E elas podem criar ali, ainda que no mundo virtual, uma realidade que esse mundo físico não está suportando. Só que a realidade dos computadores está vindo para o mundo verdadeiro. Quem está construindo ele? De repente, essas crianças que foram mal compreendidas, os jovens que os pais não entenderam. Exatamente. Entende? Estão procurando refúgio. Só que não é um refúgio fuga só. Pode ser um refúgio realmente de projeção de uma realidade que o mundo ainda não está preparado para suportar. Se você pegar hoje, as crianças com 13 anos estão ficando ricas. Tem criança com 15 anos que é milionária. No meu tempo, você dizia, dinheiro não nasce em árvore, é difícil. Rico não entra no reino do céu. Tá vindo essa geração nova provando tudo o contrário. Demonizam o rico, sempre é o mal, sempre é o ruim. Tem que trabalhar duro se você quer prosperar. Entende? Eu estou quase 49 anos, eu estou sendo confrontado por essa realidade. Porque eu descobri que o trabalho duro não enriquece ninguém. Mas você viver e manifestar, por exemplo, os teus sonhos. No meu tempo, quando se sonhava, dizia assim, é sonhador demais, vive nas nuvens, não vive de realidade. Bendito não viver de realidade. Hoje eu digo, que coisa maravilhosa não viver do que se chama de realidade. Porque a realidade pregada no mundo não é a realidade real. É a Matrix. É uma projeção falsa da limitação que impuseram a mim. Consegue entender isso? Me impuseram a realidade, disseram, você é isso. Mas o meu ser lá dentro dizia, eu não sou. Isso levou muitas pessoas a usarem drogas como fuga. Acredito que isso tenha levado muita gente até o suicídio. Eu passei por experiência próxima em família ligada a isso. Porque o mundo que a gente vive está no processo de transição. E as gerações mais antigas, principalmente, às vezes não têm a estrutura para suportar esse novo comportamento dessa geração nova. Eu tenho muitos amigos que usam vários tipos de droga. Lícitas, não lícitas, controladas, não controladas. E como eu acho que eu sou um cara zero preconceito, me relaciono com todo mundo. Eu sempre cuidei dessas pessoas. Outras eu não cuido, sou amigo. Eles confiam em mim. Qual o entendimento que eu tenho, por exemplo, de um jovem ou de uma galera jovem que vai para dentro de uma rave e vira horas e horas e horas e não quer sair de lá? Eles querem sair do mundo? Que mundo? O mundo que eles não aceitam como real. Eles querem por meio de um monte de gente que pensa como ele e faz a mesma coisa que eles. E às vezes as pessoas que estão lá nem estão pensando. Por que que usam? Tomam uma bala, por exemplo. Pra sair de si. E o que é sair de si? Parar de pensar, parar de... O que é esse si do qual se tem que sair? Físico. É o eu social. Entende? Há uma rejeição na geração atual por aceitar que eles são aquilo que a sociedade concebe como o verdadeiro ser. Então, por exemplo, um exemplo muito simples disso, falando de alguém que já viveu ao lado desse pessoal por muitos anos e que até hoje me relaciona e felizmente tem uma liberdade de ter a confiança da maior parte dessa galera. Você olha para uma rave, uma festa, tá todo mundo... Vamos pegar a bala, né? Que eu nem conheço muito como funciona, mas pelo pouco estudo que eu tenho sobre isso, consigo entender alguma coisa. A galera tá querendo viver o amor intenso, sem preconceito, sem regra, sem limite, sem fórmula, sem rótulo. Quando você entra numa balada com 500 pessoas
todo mundo tomado alguma coisa, embalado por alguma coisa. E normalmente você vai pra balada, a maior parte das músicas, baladas eletrônicas, não tem nem letra. Não, é titum, titum, titum. São só sons, são só vibrações. Por que isso? Porque esses jovens reconhecem, embora não entendam exatamente o que estão fazendo, eles se identificam no seu sistema de vibrações, que são suas emoções, com essas ondas que são emitidas pela música. Aí tomam alguma droga, vão para algum canto, algum recôndito do seu cérebro, e nessa dimensão eles se encontram com todos e se fazem iguais numa dimensão chamada dimensão do amor, do não preconceito, da não diferença. Onde o branco se encontra com o preto, a pessoa de orientação sexual se encontra com outra de outro extremo, às vezes até um que foi criado com a religião se encontra com o outro, e todo mundo ali simplesmente quer se amar. E não põe nenhuma fórmula para esse amor. Eu amo assim ou assado. Eu amo mais esse ou menos aquele. Eu amo com esse formato com aquele. Porque não existe. Eu amo. Eles entram na dimensão do amor. Ali todo mundo brinca, todo mundo sorri, nem que seja por 10 horas. E se tiver balado no outro dia, eles vão de novo. Porque eles reconhecem que precisam. Por que os pais se perdem hoje em relação aos seus filhos e não conseguem controlá-los, impedi-los de ir a esses lugares? Porque muitas vezes a família se tornou para esses jovens uma estrutura ultrapassada, obsoleta. Não é que eles não amem suas famílias, que eu recebo constantemente contato de mães e pais falando dos seus filhos que eles não têm controle. Por que não tem? Porque não se encontram as mentalidades. Fala-se a geração passada, embora tenha muita vontade de compreender, não compreende. Fala de um amor tecnicamente explicado, mas não é um amor vivenciado. Uma coisa é você dizer, tem que amar o semelhante. Outra coisa, o semelhante está ali e não dá tempo nem de explicar quem ele é, nem de você conhecer ele, e você está disposto a amar incondicionalmente. Então, na balada, no rave, com o efeito da droga, o ser humano, a essência, a camada de alma, de consciência desses seres humanos, se encontram com todos e não criam regras, e não criam separações, não há bloqueio. Por isso é tão estimulante estar na balada e emendar, entende? Então é outra dimensão da coisa. Se os pais quiserem compreender seus filhos hoje, a primeira coisa, eles têm que ir para esses lugares, ver a experiência, observar o comportamento deles. Não adianta confrontar, não adianta limitar, porque vão perdê-los. Não é que os filhos odeiem a família, odeiem os pais, é que eles não têm compatibilidade de estrutura. São estruturas completamente diferentes. Entende? E tudo isso é espiritual. Porque para onde a humanidade deveria estar caminhando? Para o amor infinito. De onde vem a morte? O que é morte? A ausência da manifestação da vida. De onde vem a vida? Da energia. A vida é produzida por energia, mesmo a vida física. De onde vem a energia? Da fonte de toda energia que chamam Deus, que é a criação infinita, o pensamento da criação, a fonte infinita de energia. Entende? E o que há nesse Deus, o que há nessa fonte? Há ideias, a criação. Entende? Se isso se perde, aí o sentido da vida se perde. Se as pessoas não se sentem conectadas com o divino, com o sagrado, com o todo, a existência, o viver corporalmente para elas não tem sentido. Entendeu? É muita coisa, né? Pegar energia. Então vamos começar da maneira certa. Talvez a pergunta que você deveria me fazer... Eu estou sendo entrevistado, eu vou me fingir de entrevistador. Talvez uma das perguntas que você deveria me fazer é mais ou menos assim: como tudo isso começou? Né? Na tua vida? Na tua vida? Tem muita história de passagem. Estou lembrando de um tempo que eu dava umas palestras nessa faculdade, eu estou te contando. Fui falar de coisas espirituais e tal. Eu acho que na minha época, eu jovem, ali, meus, sei lá, 20 e poucos anos. Naquela época, minha mente estava passando por uma revolução que hoje eu sei que eu estava em revolução.
mais de 20 anos depois. O que eu estou experimentando hoje é fruto do que começou há uns 25 anos atrás. Só que a minha geração não me compreendia. Eu digo minha geração, as pessoas próximas. O povo da religião, o povo da família, os amigos mais próximos, não compreendiam. Fui muito julgado. E eu encontrei uma saída, subterfúgio, nos grupos que me convidavam para falar. Estou lembrando da experiência numa faculdade que me chamaram para dar uma palestra. E a galera era muito rebelde, porque a galera estava acostumada com professores taxativos. É quando falaram que ia ter um cara para falar de espiritualidade numa faculdade cheia de rebelde, a galera só foi porque aquilo contava alguma pontuação, alguma coisa, alguma média para eles. Mas a galera não queria deixar ninguém falar. Eu lembro que a gente estava testando o som do microfone e a galera fazendo aviãozinho, jogando. Faculdade é foda. Eu lembro até hoje a experiência. Eu olhei para aquilo ali. O que eu tô fazendo aqui? Imaginei, primeiro, o que é que eu estou fazendo aqui? E imaginei também assim, como é que eu vou conseguir me comunicar com esses loucos. E sem perceber, acho que por intuição na época, eu fiz o que hoje eu sei que é um princípio. Esse princípio chama-se afinidade de forma. E eu vou explicar o princípio e depois eu conto a experiência. O princípio de afinidade de forma, no mundo espiritual, funciona assim. O que é uma afinidade de forma? São duas coisas que se parecem. Têm formas parecidas. Então elas, de alguma maneira, se atraem. Quando você fala de coisas físicas, o mundo físico se comporta normalmente por contrastes. Você sente o quente a partir da percepção do frio. Você encosta plataformas que muitas vezes são distintas uma da outra para uma completar a outra. Isso é o campo físico. O côncavo casa com o convexo. São diferentes, mas se encaixam. O mundo físico fala de encaixes. São diferenças que se completam. Negativo com positivo, isso é o mundo físico. O mundo espiritual, não físico, aí eu estou falando, quando eu falo espiritual, não estou falando de religião, estou falando de uma realidade que não tem matéria. Estou falando de um campo metafísico. Estou falando de emoções, sentimentos. Como é que existe a atração nessa dimensão? É ao contrário do campo da matéria. Por exemplo, se você é um cara amoroso, você não vai se sentir atraído por uma pessoa não amorosa. Pode até sentir temporariamente, para que aquilo seja um contraste, confronte o que não está resolvido em você, para depois você querer andar com alguém mais parecido. É por isso que os relacionamentos às vezes entram em conflitos, porque você busca uma pessoa diferente, porque de alguma maneira aquela diferença vai confrontar o lado não resolvido em você, mas quanto mais você vai ficando resolvido, mais você confronta o diferente. Porque você quer algo que ande passo a passo com você, lado a lado. Porque internamente você é feito de valores que precisam estar alinhados. Então o princípio de afinidade de forma no mundo espiritual é assim, para simplificar. No físico, as diferenças se atraem. No não físico, só a semelhança se atrai. Então, no comportamento, voltando para a experiência da faculdade, no comportamento emocional daqueles adolescentes jovens que estavam jogando aviãozinho, tinha um porquê de estarem fazendo aquilo. Havia uma rebeldia ali. Quando eu entrei no campo da rebeldia deles, e não os julguei, mas eu me igualei a eles, eu os conquistei. O que é que eu fiz? Lá do palco onde eu estava, eu comecei a arrancar folha de caderno e fazer bola. Eles jogavam aviãozinho, eu jogava bolinha neles. Todo mundo paralisou. O palestrante está fazendo pior do que nós. Que terrorista é esse? Vamos ver o que esse louco tem para falar. E aí eu dei minha palestra. Por um princípio de afinidade de forma. Entende? E é isso que os professores usam muito hoje em dia. Tentar se juntar com os alunos para poder... Mas tem que ser verdadeiro. Tem que. Senão não pode ser só uma estratégia de falsificação. Porque eles vão perceber. Entende? É a mesma coisa do pai com o filho que está lá indo para balada sem cheio de droga e fica muito louco. É válido o pai ir lá, mas se o pai for lá para julgar ou só para fiscalizar, não vai funcionar. Não, tem que estar lá junto.
O pai tem que vestir a camisa. Pelo mesmo motivo. Entendeu? Tem que se unir, é o princípio da unidade. Uhum. O filho tem que olhar assim, pô, meu pai é FODA. Minha mãe também. Então aqui, cara, de ter orgulho do pai que está ali. Entende? De não se sentir condenado. Eu não sei quantas mães já me disseram coisas do tipo assim. Mães, inclusive, que perderam os filhos. Eu ouvi de uma mãe uma declaração que me marcou muito assim. Se eu entendesse, se eu tivesse maturidade para entender meu filho na época em que ele usou tudo que usou até a morte, talvez eu ainda teria ele aqui. Porque eu teria ido e participado do mundo dele. Não significa que aquela mãe ia usar droga. Significa que aquela mãe está disposta a entrar no campo vibracional de carência, de entrega, de vontade de ser diferente, de não se igualar à maioria das pessoas do mundo. Entrar nessa vibração do filho, talvez o salvasse da morte. Entende? Eu ouço isso, já ouvi esse tipo de, sei lá quantas dezenas, se não centenas, de mães principalmente, mães, pais. Entende? Perderam o filho principalmente pro suicídio, né? Não só suicídio, overdose. Entende? Porque muitas vezes é um grito no vácuo do silêncio. Às vezes o grito do desespero é uma tentativa de escalar uma parede escorregadia, onde você não vê garras para se ancorar. E tem hora que a pessoa cansa de deslizar. Entende? Uhum. Então você precisa ter coragem de viver a experiência, de ir atrás. Hoje, no campo terapêutico que eu exploro, eu busco ter muita responsabilidade com essas coisas. Porque por muitos anos eu sofri muitos julgamentos. Eu nunca fui envolvido com nada dessas coisas, mas eu sempre tive com pessoas envolvidas, com todos os tipos de droga, de farra, de tudo. Gente que quebra as regras. E eu não sabia, sendo muito honesto, quanto isso me atraía. Quanto isso me atraía. Ah, porque eu queria ser igual? Não. Porque havia predisposição em mim de amar incondicionalmente essa galera. Talvez por isso eu fiz tantos amigos. Entendeu? E continua fazendo. Tu és uma prova disso. Apesar de você não ser tão doido quanto os outros, você não é como menos maluquinho. Sou tranquilo. Afinidade de forma. Isso é poderoso demais. Quando os pais, quando a sociedade começar a entender isso, a gente vai perder menos. Sabe? Uhum. Eu acho que a gente está vivendo com uma geração que não suporta a mentira, faz de conta. A juventude, as crianças hoje são muito antenadas. Elas sabem se você está sendo falso. Sabe. O pai não pode mais mentir, o coelhinho da Páscoa que traz, né? Elas já sabem. Porque eu vi uma cena um dia na internet que me chamou a atenção, revoltante, mas eu gosto de refletir sobre as coisas. E foi uma adolescente mesmo, sei lá, 13 anos, no máximo 12, por aí, agredindo a mãe, puxando o cabelo da mãe, cabelo longo. Eu não lembro se porque a mãe não queria entregar o telefone dela ou deixar ela sair com o telefone, alguma coisa assim. E ela simplesmente pegou aqui, enroscou o cabelo da mãe na mão, esticava assim a cabeça da mãe e o pai, para filho, a mãe, filha, aquela mansidão, quer dizer, não pode bater. Não é essa a questão. A questão é o que levou a isso. O que faz essa adolescente ter chegar nesse ponto. Chegar nesse ponto. O que está sendo expresso. E com isso não estou dizendo que é certo ou que é errado. O que leva a esse comportamento? Às vezes, a adolescente está percebendo a incapacidade daquele pai e daquela mãe de falarem a sua linguagem. Se der o telefone não vai resolver, se não der o telefone também não vai resolver. Porque aquela guerra daquela menina não é nem para ter o telefone. Muitas vezes é para chamar atenção simplesmente para o seu mundo.
Ela quer ser ouvida nas suas razões. Entende? Ela quer ser compreendida. Ela quer dizer assim, eu penso diferente e tenho um porquê. Por favor, entrem nessa vibração e me perguntem por que eu estou fazendo isso. É só isso. E normalmente os pais não estão prontos para isso. Por quê? Porque os pais, muitas vezes, são também carentes. E querem a mesma coisa que ela. A menina quer a atenção dos pais e os pais não suportam ficar sem o amor da filha ou do filho. Porque muitas vezes tiveram filhos não para fazer filhos fortes no mundo. Não para ensinar esses filhos a serem criadores, criativos, independentes. Muitas vezes geraram filhos para suprir carências. E o filho sabe disso, de alguma maneira. Por mais que ele não saiba de forma totalmente inteligível, vamos dizer assim. Mas ele sente isso. Ele sente. Eu já ouvi isso de uma jovem dizer, eu não posso ser o que a minha mãe espera que eu seja. Eu não nasci para ser o que ela quer. Eu nasci para ser eu. E ela está certa. Porque ela é uma expressão do divino na Terra. Ela não veio na Terra para cumprir a missão da sua mãe, para cumprir a missão dela. Só que os pais, na maior parte das vezes, não estão preparados para isso. Entende? Então, por trás da chamada geração rebelde, que eu convivi muito com isso, e eu fui um pouco rebelde da minha geração, e fui não entendido também, está simplesmente um comportamento diferente de uma geração nova, pensando diferente, e muitas vezes gritando para criar realidades diferentes, mas o ambiente não lhes permite. Então eles sentem-se na obrigação de destruir esse ambiente, porque o ambiente é hostil para eles. É um computador que não suporta a programação nova. Imagina existir uma memória para fazer um novo mundo existir totalmente diferente do mundo de 10, 20 anos atrás, mas não tem uma máquina para rodar essas memórias. Vai haver uma guerra. Entende? De interesses, de conflitos, de pensamentos, de razões, de emoções. Então eu entendo que a gente está num tempo de destruir as estruturas antigas. Família não vai ser mais como a gente conhecia, casamento não vai ser mais como a gente conhecia, nem a religião, nem o sistema financeiro. Tempo de mudança. Tempo de mudança completa. Completo. Depois de 2000 anos. Seguindo o mesmo padrão. Que tu tinha dito aquele dia lá que tinha iniciado uma nova era. Astronomicamente falando, a cada 2000 anos se inaugura uma nova era. Se você pegar pela história, vamos considerar bíblica, né? Porque a Bíblia cita isso, a Bíblia, a Torá cita isso. Vão se passando a cada 2000 anos novas transições no comportamento humano. Então, por exemplo, agora a gente está entrando na chamada nova era, famosa nova era de Aquário e tal. O que é que isso significa? A era das águas. O que são águas na espiritualidade? São emoções. Mas não são quaisquer águas. São águas abundantes. Está falando de um oceano. Está falando de emoções abundantes. Nós estamos entrando na era em que as emoções vão implodir para aparecerem de forma diferente. Então, existe um choque de gerações hoje. Muito forte. Soa como uma agressão até. Essa rebeldia que está surgindo. As crianças de hoje não querem mais ouvir seus pais. E os pais não sabem o que fazer. E daí tu vai enfiar a goela abaixo da criança. E daí não mais consegue. ódio na criança ainda. E não conseguem. Mas as crianças estão nascendo com predisposição para fazer com pouca idade o que os pais com 80, 70, 90 não conseguiram. Aí vem aquela coisa assim, honra teu pai e tua mãe para que viva longos dias na terra. A Bíblia diz para honrar pai e mãe. E os pais pensam, porque é uma tradução errada, que honrar pai e mãe obedeça o pai e obedeça a mãe. E é exatamente o contrário. Porque, primeiro, esse pai e essa mãe citados na Bíblia não são o pai e a mãe físicos. Está falando das energias criativas, dos intelectos superiores,
que se rege. Deus. Hã? Deus. Que se chama de Deus. Está falando da energia positiva e da energia negativa. Está falando em hebraico, isso é Hormah e Binah, que é a dimensão das ideias e a dimensão da compreensão. Então, quando é dito a um filho, o que é um filho na espiritualidade? Um filho é uma criação que é resultado da junção de um intelecto com uma emoção. Esse é um filho, espiritualmente. Então, quando se fala honra pai e mãe, e isso está sendo dito a uma criança que tem um corpo físico, esse corpo físico tem uma memória interna. Essa memória interna é uma essência energética, que a gente chama de alma, que está subdividida em várias camadas. Não dá para explicar isso agora. Então, essa alma que está vestida de um corpo de uma criança e de um adolescente, ela tem a sua base muito mais profunda em outros mundos, em outras dimensões. Então, está dizendo, honra as dimensões que lhe alimentam, que lhe dão vida. O seu pai e a sua mãe lhe dão vida. Que pai e mãe são esses? As inteligências divinas, os intelectos divinos. Então, a ordem para a criança, vou colocar assim para ficar mais fácil de compreender, a ordem dada hoje a uma criança ou adolescente é: não se desconecte do intelecto, das ideias superiores que são capazes de fazer você viver uma vida criativa na Terra. Por isso as crianças estão ficando ricas. Porque elas estão recebendo ideias, estão compreendendo, processando e rapidamente, não tendo problemas emocionais, sendo até rebeldes com os pais, com a família, não ouvindo ninguém, mas colocando em prática o que elas estão sentindo no coração. Elas não querem ouvir professor, elas simplesmente acreditam nas ideias internas delas e estão fabricando um novo mundo. Isso é honrar pai e mãe. É muito diferente do que se ensinou pra gente religiosamente. Entende? Aí eu pergunto, quando a criança fica rica, o pai vai dizer assim, não quero essa riqueza? Todo mundo quer desfrutar. Entende? Olha aí, isso vai para várias coisas, cara. Várias coisas. Olha o reggae. O reggae não, o funk. Tá pensando aqui no Marley, foi pro o funk. Eu ouvi um desses caras, pensadores, não lembro quem foi, falar uma coisa esses dias sobre isso que casa 100% com meus pensamentos espirituais. Ele falou algo sobre o funk e disse assim, o funk é a oportunidade do jovem pobre de favela poder prosperar. Porque ele não tem a oportunidade de fazer a faculdade, porque ele não pode fazer o cursinho, ele não pode às vezes nem terminar o colégio porque ele tinha que vender bala no sinal. Ele teve que sobreviver a vida inteira. Então esse jovem ele foi composto de histórias que ele viu por cima do seu muro de tiro, de bomba e de coisa e tal. O que ele tem na sua memória para contar ao mundo é isso. Felizmente, e isso é uma revolução da mente humana, embora nem todo mundo curta, não é a música que eu mais curto, mas eu respeito. E quando você entra na energia da coisa, você finda gostando da coisa. Porque você encontra similaridade com a alma daquela coisa. E tudo é divino. Então, eu compreendo o que esse cara falou e complemento. De repente, essa criança que cresceu vendo violência, ao invés dela reproduzir violência, quando ela adquire um mínimo de sensibilidade e ela confia em si mesma, ela transforma toda a história de violência com a qual ela conviveu desde que nasceu na favela, por exemplo, em arte. Porque a arte é a linguagem da alma. Então ela transforma a sua vivência de violência numa expressão artística, chamada de repente funk. Entende? Isso é um princípio espiritual. É a mesma coisa que o rap. A mesma coisa. Por que isso? Porque o ser humano é uma grande centrífuga onde ele pode unir todos os mundos e converter tudo isso numa realidade superior. Isso é ser criativo, isso é ser criador. Não importa se é com a música, não importa se é criando uma tela de pintura, uma empresa, uma própria criança, um próprio filho, você ajudá-lo a ser um grande homem na Terra. É o mesmo princípio. Só que as gerações mais antigas não conseguem entender isso. Porque são estruturas diferentes. Entende? E aquele negócio da luz não cabe essa informação para eles. Eles não conseguem receber, não têm capacidade. Se o receptor não for compatível
com o produto que pode preencher a recepção, aquele produto vai se perder. Então, se a luz... O mundo de hoje fala muito de energia, né? Todo mundo fala, muita luz. Todo mundo hoje se saúda, principalmente nos campos terapêuticos. Desejo toda a luz do mundo. Eu às vezes brinco com alguns amigos meus e digo assim, não vou desejar toda a luz que vai ser problema para você. Porque para receber toda a luz, você tem que ser todo receptivo. Se a luz é infinita, você tem que ter uma recepção infinita. Tem que caber tudo. E aí que entra o furo. É perigoso. Aí que entra. As palavras têm poder. Entra a ilustração dos copos. Se você tem 1 litro de água, a única vasilha para comportar essa água é um copo de 200 ml, ainda vão sobrar 800 ml de água. Onde está o problema? Na água ou no copo? Copo. Por quê? Porque ele não suporta a quantidade de água. Porque o receptor não é compatível com a quantidade do doador. Isso explica por que Deus está escondido. Já deve ter ouvido muita gente questionar isso. Onde Deus está? Por que Deus não se revela? Depois a gente vai dissecar quem é Deus, o que é Deus, mas por enquanto, para poder ir aguçando o pensamento da galera, por que Deus está escondido, na sua opinião? Você já deve ter ouvido. A gente não tem a capacidade de receber Deus, talvez. Receber, compreender, processar, se alimentar de... Imagina que você seja muito rico, você tem dinheiro infinito e você não acha para quem canalizar esse dinheiro, porque você sabe que esse dinheiro tem a capacidade de fazer coisas infinitas, mas os seus filhos não estão preparados para administrar esse dinheiro, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai dar esse dinheiro? Você pode até dar. O fato de você ter muito dinheiro e esse dinheiro representar muita energia, e muita energia é muito poder, e poder é capacidade de mover coisas, de fazer realidades existirem. Poder é a capacidade de produzir realidades. Quando você diz eu posso, você está dizendo eu consigo resolver. Vamos imaginar que o dinheiro transporte uma energia de poder resolver coisas. Entrega isso na mão de um preguiçoso. Entrega isso na mão de um acomodado. Entrega isso na mão de um tolo. Entrega isso na mão de um fanfarrão. O que é que vai acontecer com a sua energia? Dissipar. Ela vai Morrer. ser desperdiçada. Ela não morre, mas ela vai... Aí entrou do princípio, a energia nunca morre. Isso. Ela escapa. Ela escapa. Eu costumo dizer que a energia que vem não volta. A energia que vem, ela não volta. Uma energia que um dia foi canalizada para algum lugar, ela só vai para frente. Ela até tem um momento de rebote, ela bate, faz de conta que volta, mas ela fica esperando para voltar de novo. Mas ela não volta ao seu ponto inicial. Aí é outra coisa para entender como é que a energia caminha nos seus cabos, que nem caminha, mas isso aí é outro assunto. Vamos imaginar da forma mais simples. A energia que se desprende de um lugar, ela precisa encontrar onde se despejar. Se ela não encontra o corpo apropriado para manifestar todo o poder que ela tem, ela não vai caber dentro desse corpo, desse campo, desse copo, desse desejo, dessa experiência, dessa pessoa. Ela vai virar uma coisa que em estudos cabalísticos a gente chama de luz circundante. O celular carregou. Luz circundante. O que é luz circundante? Aí já não está nem falando de energia circundante. Vou fazer ilustração. Vamos imaginar, por exemplo, pega a lâmpada. Por que a lâmpada brilha? E Ela acende? recebe uma luz, ela recebe uma energia. Agora eu pergunto, a fonte de energia que alimenta a lâmpada não pode fazer mais do que isso? Se ela fizer mais, a lâmpada não vai aguentar. Porque a lâmpada é o receptor, é o canalizador, digamos, que tem uma
potência tal. Se a lâmpada for mais forte, não vai ter mais iluminação? Pode ser que sim. Depende do doador. O mesmo fio que conduz a energia para uma lâmpada de 25 é a que conduz para uma de 200. E essa luz se projeta de forma diferente. A energia é a mesma. O receptor é diferente. A energia se mostra de forma diferente. Entende? Vamos esquecer que sejam lâmpadas. Vamos pensar em motores. Conforme a capacidade de recepção e reprodução do motor, a energia que ele recebe cria realidades com potências diferentes. Sempre assim. Então vamos imaginar que esse receptor é um ser humano com inteligência, com emoções, com todo um sistema criativo predisposto a fazer acontecer coisas na Terra. Criar vacinas, criar fórmulas para as pessoas aprenderem língua mais rápido, criar cura para doenças, criar tecnologia, facilidades, criar melodias de músicas que acalmem as mentes, mil coisas, tudo que se cria. Essa predisposição que está em nós precisa ser nutrida para que o motor chamado humano funcione. Então a gente precisa de uma injeção de energia. Nós precisamos de cargas elétricas que nos façam funcionar. Corporalmente nós precisamos de ar, nós precisamos da circulação sanguínea, tudo que sustenta o corpo. Os alimentos, mas os alimentos vão desprender o quê? Suas energias que vão sustentar nosso corpo. Ok. Vamos para o campo metafísico. As emoções vivem de alimentos? Quais são os alimentos das emoções? Nós podemos encher a barriga, mas se a gente não estiver sentindo amado, até a comida faz mal. Se a gente não estiver se sentindo amado. Se você estiver indignado com raiva de alguém e você for tentar comer um prato de feijão, você é capaz de se envenenar. Vai haver uma incompatibilidade entre o seu campo físico e o seu campo metafísico. Eu estou falando de funcionamento equilibrado do motor chamado máquina humana. Correto? Então, se a gente começar a dissecar isso, a energia chamada luz infinita, que é o próprio Deus, o próprio Criador, o próprio pensamento da criação, que fez o ser humano, está liberando energia sobre você. Mas para que essa energia tenha capacidade de produzir grandes realidades, é preciso que os conjuntos que estão compondo a sua realidade funcionem em harmonia. É preciso que o seu corpo esteja alinhado com as suas emoções, para que essas emoções estejam predispostas a se alinharem com os seus pensamentos. Então, e isso a gente já está introduzindo aqui o assunto do nome de Deus, que tem a ver com isso. Aí é um capítulo que a gente vai falar à parte, eu acredito. Quando eu entender que qualquer ação que eu precisar praticar na Terra, ela só vai ter mobilidade se ela for sustentada por um campo de emoções, eu preciso então alinhar minhas emoções com as minhas ações. O que é que acontece quando eu tento praticar uma ação sem emoção? Vai no desespero, né? É aquela história, o famoso fazer no grito. Não vai fluir. Vai ter peso. Teu corpo vai esgotar rápido. Uma tarefa que você poderia fazer em 5 minutos, você vai fazer em 5 horas. Porque desespero de fazer em 2 minutos. Por exemplo, a pessoa está indo trabalhar numa coisa que ela odeia. Mas ela tem que ir. Por que ela tem que ir? Porque ela tem a doce ilusão de que o sustento financeiro dela vem daquele trabalho que ela odeia. O que é que está acontecendo com essa pessoa? Ela está vivendo um conflito dentro dos seus campos de funcionamento, da sua máquina. O corpo tem uma memória que diz: você precisa daquele salário para viver, então vá trabalhar, mesmo que você odeie. As emoções estão dizendo: eu odeio que você viva as sugestões do corpo. E a mente? A mente fica num conflito, porque a mente ela pode receber influência de vários lados. Ela pode receber influência das memórias celulares do corpo, que tentam fazer o cérebro entender que os 5 sentidos que estão ditando as normas de que aquele trabalho é a única coisa que tem para lhe salvar, se torne uma realidade. E aí esse cérebro então processa essa informação do teu corpo
e injeta essa informação nas tuas emoções, e as tuas emoções funcionam forçadas e alimentam o teu corpo de forma forçada. Então eu chamo isso de curto-circuito. É quando você quer conduzir uma energia poderosa por um fio que não suporta. É quando você desencapa os fios e junta eles dois. Eles não foram feitos para serem encostados um no outro, mas você está querendo forçar. Então uma alma que quer uma coisa e um corpo que quer outra são dois fios desencapados tentando se encostar. O que é que vai produzir? Um tipo de explosão. Uma descarga elétrica. Uma descarga elétrica. Vai funcionar? De forma capenga. Mas vai de forma capenga. Vai ter perigo? Vai, porque pode dar choque. Já viu quando tem uma explosão na tomada? Que sai aquele monte de luz incandescente? É uma luz tão brilhante que falta de cegar. Por que que é assim? Nem sempre ver a luz significa que você está no caminho certo. Muitas vezes, muita luz significa o caminho errado. Parece loucura isso que eu estou te falando. É, aquele negócio de quando a esmola é grande, o santo desconfia. Porque muita luz pode ser a energia que está sobrando, que não está encontrando canalização. Então explode. Toda explosão provoca muita luz. Mas é energia desperdiçada, não canalizada. Energia canalizada muitas vezes nem mostra luz. É luz discreta. É uma luz a ser processada vagarosamente. Então, quando a gente fala assim, uma pessoa iluminada, normalmente a pessoa iluminada é discreta. Normalmente a pessoa iluminada nem mostra que ela é daquele jeito. Às vezes é confundida com uma pessoa comum, simples. Entende? Mas os frutos daquela pessoa vão revelando luz por trás da ocultação da luz. Por trás da ocultação da luz existem sombras. Dentro das sombras se escondem grandes energias. Aí nós já vamos entrar no campo das confusões do ser humano. Às vezes a pessoa se obriga a fazer uma coisa que ela não gosta, por exemplo, que ela não ama, porque ela está enganada por uma memória sugestiva do corpo. O que acontece com essa pessoa? Ela não está tendo o funcionamento divino pleno nela. Para você funcionar como um ser divino, você tem que ter todos os canalizadores de energia alinhados. Os conectores têm que estar ajustados. E quais são esses conectores? No nosso corpo, na nossa vida, são: a sua mente tem que estar alinhada com as suas emoções e as suas emoções alinhadas com as suas ações. Se não houver esse ajuste, você vai viver de curto-circuito. A energia vem, mas ela não se canaliza para fazer o que de fato ela pode fazer. Porque você está fazendo coisas que você às vezes nem queria fazer. Por exemplo. Aí você começa a sentir o poder da explosão. Que é um desperdício de energia. Que fica te pressionando de fora para dentro. Então a pessoa está fazendo uma coisa, vamos supor, eu tenho que ir para esse trabalho porque eu tenho que pagar minhas contas. Mas ela todo dia vai pesada para ali. O que é esse peso? Não é o diabo, não é o demônio, nada disso. Esse peso é a luz de Deus, a luz divina, funcionando de fora para dentro, pressionando essa pessoa a achar um espaço para que essa luz volte para dentro. E é aí que entra a depressão. É aí que entra depressão, ansiedade, que cabalisticamente eu defino essas coisas todas como não canalização correta da energia. Eu não consigo entender que um deprimido, uma pessoa em qualquer estado de opressão, não tenha luz, não tem energia. Ao contrário, ela tem energia demais não canalizada corretamente. Daí não consegue usar direito e abre muita pressão. Se diz que a pessoa tem treva, está na escuridão. Mas ela tem excesso de luz. Ela tem excesso de energia que não encontrou um campo apropriado para se projetar. E o que seria esse campo apropriado? Uma estabilidade emocional. Como é que a emoção se estabiliza? Uma emoção estabilizada é uma emoção sem conflito. O que é um conflito? É um choque. De quê? Se o que sustenta a vida de uma pessoa é energia, emoções em conflito são emoções que não estão conseguindo transportar energia. Por que acontece isso? Um conflito. Por que esse conflito existe nas emoções e ela não transporta energia?
da forma correta e a energia vai caminhando por fora e matando a pessoa. Porque as emoções são como se fossem filtros. A energia mais infinita vem através da infusão de pensamentos, de ideias. A pessoa tem uma ideia, vamos imaginar, eu nasci para ser cantor. É o que eu amo fazer, eu quero fazer. Ah, mas minha família nunca acreditou nisso. Então eu estudei para ser engenheiro. E a pessoa começa a matar o sonho dela conscientemente. O que aconteceu? Ela emprestou a um sequestro as suas emoções. Ela tirou as emoções do filtro por onde descia a energia de ser músico, de ser um artista. A energia de ser artista desce, não encontra os espaços de projeção de um musicista. Encontra uma preparação para um engenheiro. Que não é aquilo que era para ser. Não é o fio certo para transportar aquela energia. O que é que essa energia faz? Começa a caminhar por fora do fio. É uma explosão. Aí manifesta uma luz. De repente um engenheiro, a pessoa diz, que engenheiro excelente. Isso é uma luz de uma explosão. Mas não é a energia canalizada corretamente. A pessoa pode ficar famosa, ganhar dinheiro, mas internamente a pessoa está num conflito. Porque ela está sentindo a energia certa do projeto de vida dela pressionada de fora para dentro, e isso vira uma frustração. E ela passa a não aceitar aquilo como sua realidade porque ela sabe de fato que não está vivendo a realidade real. E isso cria depressão na pessoa. Ela fica debaixo de uma opressão. O que seria uma opressão é a não capacidade de revelar a luz dentro do meu desejo. A luz se revela fora do meu desejo. Dentro do meu desejo está a minha comodidade. Fora do meu desejo está a minha potencialidade. A minha potencialidade força-me de fora para dentro, para que eu expulse de dentro de mim a mentira na qual eu vivo e eu vivo a verdade. Isso gera conflito na pessoa. Isso é causa de depressão, de opressão. E essa geração também é atolada nisso. Muito. Então eu sempre digo que depressão nunca foi falta de energia, é excesso. Precisa ser canalizado da maneira correta. Entende? Isso muda tudo. Isso muda todos os conceitos e tudo.